Você sabia que na versão original, o Aemond destrói Lucerys porque o Aemond foi motivado por uma menina? Uma garota em Ponta Tempestade incentiva o Aemond a ir atrás do Lucerys Velaryon. A princípio, ele não ia perseguir o filho da Rhaenyra. É tudo bem diferente do que aconteceu na House of the Dragon. Até diálogo foi cortado. O Aemond é muito mais agressivo com o Lucerys do que na série. E hoje você vai ver essas principais diferenças entre o livro e a série nessa batalha, que nem tem como chamar de batalha, né? E você vai entender porque a versão da House of the Dragon ficou muito melhor do que a versão original. Foi uma mudança muito esperta. Essa mudança colocou o Aemond naquela posição de personagem que ainda vai evoluir, ele não veio pronto. E assim, no Fogo e Sangue é como se ele sempre tivesse sido cruel, não tem muita camada. Já na série, ele vai evoluindo de forma gradual. No livro, o Aemond Targaryen acaba sendo motivado por uma menina que estava no castelo em Ponta Tempestade. Ela estava com raiva do Aemond e aí ela passou essa raiva dela pro Aemond, que também já tinha a própria revolta dele, né, com o que aconteceu no passado. Ele perdeu um olho, a menina provocou ele com isso, e aí ele acabou decidindo perseguir o Lucerys e matá-lo. Caso alguém não esteja entendendo, House of the Dragon é baseada em um livro chamado Fogo e Sangue. Ele conta a história dos reis Targaryen e cobre todo o período da série. Então a série tem uma base original que a HBO pode seguir à risca ou não. E no caso, né, nesse confronto Aemond versus Lucerys, eles mudaram muita coisa. E além de detalhar a diferença entre livro e série, eu vou falar quem realmente é o Aemond Targaryen, o que ele vai se tornar na segunda temporada sem spoiler, e também da conexão dragão e montador que a House of the Dragon acabou trazendo uma ideia nova. Fizeram uma coisa que poucos imaginavam e algumas pessoas não gostaram no episódio final, que foi a desobediência da Veiga. Mas eu vou mostrar uma outra explicação para a cena que eu não falei nem na análise do episódio e que você provavelmente não viu em nenhum outro lugar. Mas primeiro, olha o que aconteceu na versão original. Vamos lá. O momento da chegada do Lucerys no castelo, a parte visual foi igual na série. Tá uma tempestade terrível, difícil de enxergar, difícil do dragão voar, e isso foi determinante na morte do Lucerys no Fogo e Sangue, porque a verdade é que se não tivesse rolando aquela tempestade, o Lucerys teria escapado e estaria vivo. O Erryx é muito mais rápido do que a Veiga, já vamos chegar nessa parte aí, mas tudo começa com as 4 filhas do Borros Baratheon, esse Lorde aqui que apareceu no episódio 10. A diferença começa quando o Aemond chega em Ponta Tempestade, porque quando ele chega, o Borros oferece as 4 filhas dele pro Aemond escolher uma e casar com ela. O príncipe pode escolher a dedo uma das 4 e se casar. Se ele fizer isso, casar com uma das meninas, o Borros aceita apoiar o novo rei, o Aegon Targaryen, então acaba sendo um acordo. Toda essa cena da escolha não teve na série, e ela é extremamente importante no desenrolar da morte do Lucerys aqui no original, porque é a partir daqui que aquela menina que eu falei no começo vai se irritar com o Aemond. Já na série, até é mencionado que o Aemond vai ficar comprometido com uma das filhas, mas não tem a cena da escolha, porque não tem o plot da menina. Eu já vou explicar o que é, mas cortaram isso. Então, continuando a versão original, não é revelado qual das 4 meninas o Aemond escolheu, porém, é dito que ele não escolheu a Marys. A Marys é uma das filhas do Borros. E ela, a Marys, ela fica com raiva justamente por não ter sido escolhida pelo Aemond. Guarde essa informação. E aí, logo após esse acordo de casamento ser feito, passam uns minutos e o Lucerys Velaryon chega, entra no salão de Ponta Tempestade e dá de cara com o Aemond Targaryen. Nesse momento que começa um terror psicológico ainda mais tenso do que foi na versão da série. Muito mais. Eu vou ler um pouco do diálogo original, já que a maioria deles foram cortados do episódio na série. Olha essa criatura infeliz, meu senhor. É o pequeno Luke Strong, o bastardo. O Aemond fala isso pro Borros, ridicularizando o Lucerys na frente de todo mundo que tá ali no salão redondo. Daí o Aemond continua e fala bem assim pro Lucerys: "Você tá todo molhado, bastardo. Está chovendo ou você se mijou de medo?" Enquanto isso, o Lucerys ignorava as provocações do Aemond e só se dirigia ao Lord Borros. Então o Lucerys avisa que trouxe uma mensagem da mãe dele, a rainha Rhaenyra Targaryen, igual acontece na série, mas olha só, assim que o Lucerys avisa que trouxe uma mensagem da mãe dele, o Aemond já corta, já manda mais uma frase ofendendo a Rhaenyra, chamando ela de prostituta de Dragonstone, e quando o Lucerys puxa a carta, o papel onde tá a mensagem da Rhaenyra Targaryen, o Aemond vai pra cima do Lucerys e tenta arrancar a carta, o papel da mão dele. Olha como é muito mais agressivo, olha como é diferente da versão do episódio. E nessa hora que o Aemond tenta pegar a carta, o que ele não tem direito de fazer, porque o Aemond tá debaixo do teto de outra pessoa, né, não é dele, o Borros dá um grito ordenando que os cavaleiros separem o Lucerys do Aemond e assim tentar estabelecer alguma ordem ali.
É o que acontece, o Luke e o príncipe Targaryen ficam separados no salão, igual eles estão aí na cena da série, eles estão no mesmo ambiente, mas tão longe, e daí sim um cavaleiro pega a carta do Lucerys e leva até o Borros. O momento da leitura da carta é basicamente idêntico ao que foi na série. O Borros pergunta e fala assim: se eu aceitar a proposta da Rhaenyra, com qual das minhas filhas você vai se casar? O Borros pergunta isso a Lucerys. Como a gente sabe, né, o Borros quer algo em troca, ele quer um acordo. Na série é assim também, ele não quer apenas cumprir um juramento, ele quer ser beneficiado. O Aemond é um exemplo, ele aceitou casar com uma das filhas do Borros. Mas e a Rhaenyra? O que ela tem a oferecer? Nada, porque ela nem tem que oferecer alguma coisa, né? O correto é o Borros cumprir e seguir o juramento do pai dele. O pai dele ajoelhou no primeiro episódio diante do rei Viserys e da sua filha herdeira e nomeada. Mas enfim, na prática sabemos que nem todo mundo cumpre o que foi dito. Nem todo mundo tem palavra. É desse jeito no mundo da série e no mundo real. Por isso, após a leitura da carta, quando Lucerys responde que ele não pode se casar por já estar comprometido com outra menina, o Borros manda ele embora. Quando Lucerys vai sair do castelo, o Aemond fala pra ele parar igual acontece no episódio. Esse momento é idêntico. O Borros ordena que o Lucerys Velaryon seja escoltado até o pátio do castelo, até lá fora, onde o Erryx está encolhido na chuva esperando o Luke. E olha como estão indo as coisas. O Aemond fica no salão aguardando e respeitando a decisão do Lorde. O Aemond tá dentro do castelo enquanto o Lucerys está indo embora na frente. Então, tipo, a princípio, o Borros tinha conseguido sossegar o Aemond Targaryen. Nada ia acontecer. Tudo ia terminar ali se não fosse a garota Marys. É agora que vem a maior mudança e a maior diferença em relação à série. Lembra que eu mencionei a Marys no início? Então, ela vai interferir e vai mudar tudo. É dito no original que a Marys é a filha menos bonita do Borros. Das 4, ela é a menos bonita. Não sou eu falando, né? Até porque eu nunca vi ela. Mas é o que diz o Fogo e Sangue. E a Marys estava com raiva do Aemond por ele ter escolhido outra irmã dela para casar e não ela. Já que o Aemond não escolheu a Marys para casamento, isso deixou ela com raiva. Então se liga, quando ela percebeu que o Aemond ficou quieto, sossegou e deixou Lucerys ir embora na paz, ela quis fazer alguma coisa, alguma provocação, e ela conseguiu. A Marys fala uma coisa que deixa o Aemond transtornado de raiva. Eu vou falar exatamente o que a Marys disse. Ela virou pro Aemond e falou: foi um dos seus olhos que o Lucerys arrancou? Ou um dos seus culhões? Estou tão feliz de você ter escolhido minha irmã, pois quero um marido com todas as partes do corpo. Pessoal, nessa hora, o Aemond virou o cão, porque assim, explicando o óbvio, né? A Marys irritou o Aemond falando que ele não era homem por ter deixado Lucerys ir embora de boa e não ter feito nada a respeito disso. E a provocação funcionou, né? Porque em seguida o Aemond pediu permissão para sair do castelo, o Borros deixou e o Aemond Targaryen foi correndo perseguir o Lucerys Velaryon. Lá fora, a tempestade caía com muito trovão em volta do castelo. É dito que tinham explosões de relâmpago que iluminavam o mundo como se fosse dia, de tão claro e forte que era, e isso a série fez, né, de maneira perfeita. A ambientação no céu ficou espetacular, dá até um certo medo quando você enxerga a Veiga surgindo por cima do Erryx. Ela vem aparecendo como se fosse um monstro, você sente uma aflição pelo Lucerys, isso se você se importa com ele, e assim como na série, no original, o tempo também estava péssimo para voar. Foi exatamente isso que acabou com a chance do Lucerys fugir no original, porque ele ia conseguir. Se o céu tivesse calmo e não tivesse rolando uma tempestade insana, o Lucerys teria voado mais rápido do que o Aemond e escaparia da Veiga. A Veiga é enorme, então ela é muito mais pesada e isso deixa ela mais lenta. E infelizmente, nada disso vai fazer diferença. O céu estava caindo nesse dia, o Erryx não estava conseguindo pairar no ar e o coração do Aemond era puro ódio. Essa é a arte oficial da batalha Erryx vs Veiga. O Aemond alcançou o Luke nos céus, acabou com o dragão dele, o resto do corpo do Erryx foi engolido pelo mar e o Lucerys Velaryon nunca mais foi visto. Acho que a gente consegue concordar que essa versão original é muito mais agressiva e muito mais tensa do que a da série. É muito óbvio que a House of the Dragon deu uma suavizada no Aemond e em toda aquela sequência no castelo. Fora que, né, na série, o Aemond mata o Lucerys sem querer e no Fogo e Sangue não. No original, o Aemond perseguiu o Luke até a morte com toda a intenção do mundo. Mas agora eu pergunto, qual versão você prefere? Comenta aqui que eu quero muito saber. Eu prefiro 1000 vezes a versão da série porque, como eu já falei, né, o Aemond da série tá sendo feito em camadas e no tempo certo.
não seria tão interessante ele chegar como um personagem pronto, já todo maligno no começo. Foi por isso que eu gostei que a morte do Lucerys foi um acidente e não intencional. Tem que ter aquela evolução ainda maior que vai acontecer na temporada 2. Acho sim que o Aemond vai se transformar no Aemond do Fogo e Sangue, e isso vai acontecer exatamente agora que ele matou Lucerys sem querer. É o momento perfeito para o Aemond abraçar de vez quem ele é, sem nenhum receio. Então essa cena, onde o Aemond fica meio espantado com o que aconteceu, talvez esse seja o último vestígio do menino Aemond, e agora tá vindo a versão final dele, o momento onde ele evolui e se transforma em um dos maiores personagens dessa série. O Aemond é um Targaryen com trauma na vida dele, por ele ter perdido um olho na infância de um jeito que ele nem imaginava. Ele tem uma família completamente esquisita, um pai que não se importava com ele. Na real, né, é até esquisito pensar que o Viserys é o pai do Aemond, porque eles nem parecem pai e filho, tinha uma distância enorme entre Viserys e Aemond. E presta atenção numa coisa, foi injusto a forma que o Aemond perdeu o olho na série, aquilo não devia ter acontecido. Foi primeiramente irresponsabilidade dos pais e dos guardas que não estavam fazendo a vigia direito, mas o que eu quero falar é isso aqui. Da mesma forma que foi injusto e desproporcional o Aemond perder o olho, essa é a palavra que mais se encaixa, desproporcional, do mesmo jeito que foi desproporcional o Aemond perder o olho na infância, também foi desproporcional o que aconteceu com o Lucerys, porque ele morreu por conta do Aemond. Então, tipo assim, o Aemond perde o olho na infância por uma briga infantil que não devia ter acontecido, por isso, né, que foi desproporcional. Isso aí deixou ele traumatizado, atormentado, ele não superou, tanto que no episódio 10, o Aemond queria o olho do Lucerys como pagamento, ou seja, ele nunca esqueceu o que houve, e aí o Lucerys, que é um adolescente, acaba morrendo na perseguição, de uma forma também desproporcional. O Luke não merecia morrer, e o Aemond sabe muito bem disso. Tanto, né, que o Aemond não perseguiu o Lucerys no episódio na intenção de matá-lo, ele só queria assustar o Lucerys, porque o justo seria o Lucerys perder apenas um olho e não a vida. Então agora o Aemond vai carregar pela vida toda o fato dele ter perdido um olho, ter um pai que só se importava com a filha e os netos, não com ele, e dele ter matado sem querer o Lucerys, e que por conta disso, a guerra vai começar de vez e o caos vai tomar conta da Casa do Dragão. Olha só uma coisa que eu percebi quando eu tava lendo Fogo e Sangue para fazer esse vídeo aqui. Na página 353 tem esse exato texto. A tragédia que acometeu Lucerys Velaryon em Ponta Tempestade nunca foi planejada. Sobre isso, todas as fontes concordam. Ou seja, o que isso quer dizer? Na versão original, não estava nos planos de ninguém matar o Lucerys, só nos planos do Aemond, que decidiu fazer isso de última hora lá no castelo. A Mérys, né, deu o incentivo final no Aemond. Mas assim, o Otto Hightower, a Alicent, o Aegon, eles não planejavam, eles sequer cogitavam atingir um filho da Rhaenyra Targaryen ali naquele momento. Então a responsabilidade é toda do Aemond Targaryen. E eu acho que quando o Ryan leu isso, leu aquele texto falando que não foi planejado, e se alguém não sabe, o Ryan é o cara que manda na série, quando ele leu aquele pequeno texto, eu acho que foi bem ali que eu acho que o Ryan teve essa ideia de fazer o Aemond matar o Luke na série totalmente sem querer. Deve ter sido ali que veio o estalo da ideia. Ou seja, o Ryan aplicou essa falta de planejamento que é citada no texto na parte final toda do episódio 10. Na série, tudo saiu do controle, a Vhagar não obedeceu o Aemond, o Arrax não obedeceu o Luke, e essa é a maior diferença entre a versão original e a versão da série. A gente pode até falar que quem arrancou a vida do Lucerys na série foi exclusivamente a Vhagar. Mas óbvio, né, não podemos isentar o Aemond da responsabilidade, porque foi ele que saiu voando atrás do Luke. Muita gente detestou essa mudança, o fato da Vhagar ter autonomia, de ter sido, né, uma coisa sem querer, mas eu gostei demais. E eu vou falar uma coisa aqui que eu não comentei na análise do episódio 10. Primeiro, o fato do Aemond e do Luke não terem controle sobre a Vhagar e o Arrax, isso foi ótimo, porque diz muito mais sobre os dragões do que os montadores. Ou seja, não é que faltou capacidade do Aemond ou do Lucerys na hora de controlar eles. Não faltou firmeza ou qualquer coisa do tipo. Não foi nada disso. É que simplesmente não é possível um montador controlar o seu dragão o tempo todo. Olha, na análise, eu falei que a Vhagar e o Arrax não são dois robôs que só obedecem comandos sem refletir a respeito. Eles são seres vivos e seres mágicos ainda por cima. E não tem como esquecer o que o Viserys falou. Lembra no episódio 1? Ele falou para a filha dele que a ideia de que os Targaryen controlam dragões é uma ilusão. São eles que se permitem obedecer. Mas isso não é uma obediência cega. Só que o que eu tava pensando vendo toda a cena é que quando a Vhagar desobedeceu o Aemond e atacou o Arrax,
Na minha opinião, aquilo ali não significou que a Veiga não estava se importando com o Aemond ou com o comando dele. Pelo contrário, porque o episódio 10 todo fez questão de abordar como os dragões sentem empatia com seu cavaleiro, como eles sentem a dor do seu montador. Por exemplo, quando a Rhaenyra Targaryen estava sofrendo no parto da Visenya, a Syrax estava rugindo de agonia, elas estavam conectadas. A Syrax sentiu na pele o sofrimento da montadora dela que estava agonizando no parto. Tanto que a cena intercala entre Rhaenyra e Syrax. Então, o que realmente aconteceu naquela perseguição nos céus? Bom, é só a gente observar. Nós tínhamos o Aemond, que é uma pessoa traumatizada desde a infância, tinha um pai que nem se importava com ele, e na minha opinião, a Vhagar é tão conectada ao Aemond Targaryen que a Vhagar sentiu essa dor profunda do príncipe e resolveu vingá-lo, devorando Lucerys. A Vhagar decidiu matar o Lucerys não com base nos comandos do Aemond, e sim baseado nos sentimentos dele. Presta atenção, o Aemond não planejou a morte do Lucerys, mas no fundo, no coração dele, o Aemond tem raiva, tem ódio, tem rancor. E a Vhagar sentiu isso, na minha opinião, sentiu na alma do Aemond Targaryen e ouviu a raiva dele. Além, lógico, dela ter sido atacada pelo Arrax, isso acabou incentivando. Já do lado do Luke, nós tínhamos o Arrax inexperiente, pequeno, aterrorizado, nervoso e sendo caçado por um bicho enorme que era a Vhagar. Pessoal, a Vhagar estava fazendo o Lucerys e o Arrax temerem pela vida. E como qualquer animal que está encurralado, o Arrax atacou, não só para defender ele, mas para defender o Luke, mesmo eles não tendo nenhuma chance. Então o Lucerys não queria que o Arrax tivesse lançado um fogo na cara da Vhagar. Mas no nervosismo, no temor pela vida, o Arrax fez alguma coisa. O melhor é que tudo o que aconteceu chega a ser quase que uma metáfora com a Dança dos Dragões, porque basicamente tudo nessa guerra começou com um mal-entendido ou foi sem querer, como por exemplo, o Viserys falar da profecia do Aegon e a Alicent entender que ele estava falando do Aegon, filho dela, quando na real, ele estava falando do Conquistador, pensando que a mulher que estava ali era a filha dele e não a Alicent. Foi um mega mal-entendido nada planejado que botou o Aegon no trono. E aqui nessa perseguição, foi a mesma coisa. Aemond e Luke perderam o controle da Vhagar e do Arrax, da mesma forma que a casa Targaryen perdeu o controle da sua sucessão, da sua família, da sua união, e que vai resultar na maior guerra dessa dinastia. Era isso que eu queria falar, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, assim você não vai perder nada importante da House of the Dragon. Como sempre, muito obrigado por ficar até o final e até mais.